Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos argentinos lamentando bastante sobre a não entrada nos BRICS quando a Argentina teve essa oportunidade. O vídeo fala sobre o Brasil, o vídeo fala de China, fala de geopolítica, fala da política de modo geral argentina. Então o vídeo de hoje é esse, mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Sobre a parte econômica, mas também um pouco ligada à política. Sim, lembro que você foi um dos que mais promoveu a integração da Argentina os BRICS na época, né? E que era até algo bastante complexo de fazer, porque não estava em boas condições, natural estar naquele lugar, e finalmente a Argentina decide sair daquele quarteirão. O que aconteceu e o que teria acontecido na realidade? A questão é, o que teria acontecido se estivéssemos naquele bloco neste momento? Para mim, sempre estou numa fase bem autocrítica, né? No sentido de que, para mim, é muito fácil criticar alguns dos erros deste governo. Isso é um erro muito grave, porque hoje sair de um espaço geopolítico onde estão seus principais parceiros comerciais. Lembre-se que o acrônimo dos BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na época em que a Argentina entrou, que foi na cúpula de Joanesburgo em 2023, mais 5 países aderiram, certo? Que hoje eram chamados de BRICS ampliados. E lá se tornou, já naquela época os BRICS representavam economicamente mais do que o G7, por exemplo. E agora, com esses 5 países ampliados, lembre-se disso, naquela época, dados geopolíticos, certo? Irã, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão incorporados. Em outras palavras, passou a ter um peso muito forte ligado à questão dos hidrocarbonetos. Na verdade, muitos analistas diziam que foi o fim do petrodólar na cúpula de 2023. E a Argentina, veja, naquele momento, essa era a cúpula, a decisão de, acima de tudo, impulsionados pela China, para incorporar a Argentina aos BRICS, não havia delegação argentina, era nosso governo. Não era uma delegação argentina na época em que a Argentina entrou para o BRICS, certo? E isso marca isso, por isso digo, sou crítico no sentido de que me parece que o que precisamos pensar, como argentinos, é melhorar o design de nossas instituições. E o Ministério das Relações Exteriores, depois da minha experiência na China, para mim foi projetado para um mundo que não existe mais. Em outras palavras, tem uma visão muito eurocêntrica. Temos 30 embaixadas na Europa. Quando a Europa é pequena, você tem muita conectividade, e temos Sol na Ásia, onde ela é nossa complementaridade econômica. Mas, de novo, para mim tem a ver com... para mim é muito fácil, de novo, criticar ou ridicularizar, hein? Sim, especialmente a política internacional da Milei. Mas acho que precisamos fazer uma questão mais reflexiva em relação ao Estado. Porque é estranho que nossos ministros das Relações Exteriores não conhecessem a China quando eram ministros. Claro, em outras palavras, essas são as questões que trabalho no mundo acadêmico, ou que venho debater Porque o que precisamos ter com atores tão importantes, você pode ou não gostar do seu modelo político deles, mas é você, um ator comercial relevante. Então você precisa ter um entendimento muito profundo para melhorar essa troca. Eu estava dizendo hoje que países como o Uruguai, como o Chile, têm mais consulados na Argentina, na China, do que na Argentina. É incomum. Obviamente, Brasil, obviamente. Mas olha, nós planejamos muito mal a questão da política externa e isso impacta as exportações. Claro, sim. Como o Chile exporta, o primeiro parceiro comercial é a China. Sim, e você sabe quanto dos minerais ele exporta para a China? 83%. Cobre. Brasil, o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China. Você sabe quanto ele exporta minerais? 40%, claro. Peru, que é o primeiro com 89%. Você sabe quantos minerais são exportados da Argentina para a China? 4%. Temos um pescoço histórico com as exportações argentinas. Chegamos a um limite de 80 mil, quase chegamos a 90, e então ele permanece estagnado. Quando você tem seus vizinhos que exploraram esse esquema, ou seja, o problema na Argentina hoje, em algumas áreas, obviamente algumas estão funcionando, mas na mineração, por exemplo, o que você diz é fundamental. Brasil, Chile e Peru, que também têm uma relação primária. O que significa primária? Que exportamos comida, claro, e commodities, e exportamos, produtos manufaturados ou tecnológicos. Não exportamos valor agregado. Exatamente. Mas mesmo com essa primária, o Brasil tem um grande superávit com a China. Claro, o Chile tem um superávit de 15 bilhões e o Peru tem um grande superávit. Por quê? Por causa dos minerais. Porque minerais, por exemplo, quando a indústria automotiva funciona bem para você, você precisa importar muitos produtos que geram esse déficit para as peças automotivas. Agora, na troca de minerais, você não precisa importar nada, então gera um excedente. A Argentina está, na fase oposta, tem um déficit estrutural que atingiu 9 bilhões em déficit.
Mas veja o Chile, 15 bilhões de superávit. Então, é isso que deveria nos desafiar como argentinos agora, porque a verdade é que poderíamos ordenar esse equilíbrio, por exemplo, promovendo uma troca de minerais mais forte, como nossos vizinhos, o que é incomum. Eu te digo, só exportamos minerais para a China. Acredito que em 3, 4 anos isso precisa mudar, além dos nossos governos, porque o que eu sei, o norte da Argentina para mim vai ser Dubai. Você tem além dos minerais ligados à eletromobilidade, como lítio, cobre e terras raras, temos em abundância. Em outras palavras, temos quase o mesmo cobre que o Chile, claro. E lítio, temos mais. Junto com Chile e Bolívia, temos o triângulo do lítio, mas a Argentina tem mais lítio que o Chile e melhor qualidade. Eles só estão explorando isso, é só que se movendo de um lado para o outro. Existem várias empresas. Existem empresas chinesas, por exemplo, a Xinjiang Mining, que fica em Catamarca. Existem variações. Por isso, em 4 anos isso será notado. Mas acho que o que precisamos refletir como argentinos é o seguinte, porque só com a China eu ordenaria a balança comercial, que geraria uma estabilidade econômica muito grande. Há 2 anos, a Argentina participou ativamente junto com México e Brasil no G20. Ele havia conseguido isso na cúpula de Joanesburgo, não tinha? Do grupo BRICS, para ser incorporado ao BRICS+, certo? É uma gestão que Lula e outros governos haviam feito e será o segundo país latino-americano nesse clube que é hoje, geopoliticamente, certo? E do ponto de vista do PIB, em paridade de poder de compra, mais importante que o G7, por exemplo. A Argentina faz parte do Mercosul, que nos últimos anos passou por um processo de ampliação da CELAC. Milei vira as costas para tudo isso e hoje é anunciado, os Estados Unidos anunciam isso apenas em inglês, é um fato simbólico, mas também importante, esse acordo quadro, junto com quem? Para El Salvador, Guatemala e Equador. Essa é a liga que a Argentina está jogando agora, não é? Países que têm governos, pelo menos 3 deles com governos, certo? Ultradireita alinhados ao governo dos Estados Unidos, como são muito relutantes em todos os mecanismos de cooperação e coordenação política no nível latino-americano. E 3 países que basicamente, além de 3 países tomados pelos traficantes de drogas, e também 3 países que não têm capacidade industrial comparável à Argentina. Bem, lá nos leva a Argentina, que faz parte do G20, como dissemos, e é a 3ª maior economia da América Latina e do Caribe. Apenas uma semana depois de comemorarmos o 20º aniversário do nono FTAA. Para isso também é simbolicamente muito importante. Acredito que é a 4ª tentativa de impor um esquema neoliberal na Argentina. Martínez Dios, a última ditadura, a primeira a cavalo durante as 2 presidências de Menem nos anos 90, certo? E Macri e Sturzenegger, a mesma dupla, certo? No governo Macri. Esta é a 4ª tentativa dele, como você disse, é um objetivo de fazer o que foi feito com o Paraguai, se quisermos. Para colocar essa comparação com Tomás histórico, acho interessante esclarecer o que está acontecendo. Ou seja, para devastar a possibilidade de que a Argentina, como aconteceu nas últimas décadas com governos de todas as tendências, tenha uma aliança estratégica com o Brasil, é projetada como um polo mundial e acaba com essa possibilidade, não apenas nos próximos anos, porque o governo de Milei vai acabar mais cedo ou mais tarde, senão irreversível. Não vamos encarar isso como um fato consumado, como aconteceu com Thatcher, certo? Nos anos 80, tentaram nos convencer de que, bem, era isso, não havia alternativa. Agora querem nos dizer que não há alternativa, que toda a América Latina está se voltando para a direita, para a ultradireita, que o poder dos Estados Unidos é incontestável. Que o poder dos Estados Unidos é incontestável. Então, eu juro que eu não entendo, por mais que eu saiba de toda a insanidade do Milei, como é que o cara teve a chance de colocar a Argentina nos BRICS, basicamente que são todo mundo atualmente, e o que é que ele faz? Não. Prefere ficar puxando o saco do Trump, tomando um não após o outro e sendo humilhado no cenário geopolítico mundial toda semana com um absurdo diferente. Cara, assim, o governo Milei é justamente uma piada e é engraçado que aqui no Brasil costumam passar pano pra tudo isso. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu!